Senhoras, senhores e outros, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes e bem-todos. Já que a gente está falando hoje de um tema que fala de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou Michelle Yeoh no multiverso da loucura, nós estamos aqui recebendo mais uma vez o nosso querido Fred, nos programas hors concours, em todas as atividades da Confraria dos Canalhas. Eu acho que pela primeira vez no Doutor Canalha, aqui se a memória não falha, porque a gente tem um monte de programa, e o nosso queridíssimo João, o grilo falante do grupo aqui, toda besteira que a gente fala, ele corrige. E é besteira mesmo, porque a gente fala muita besteira, mas a gente vai dar uma pegada diferente. Vocês já devem ter cansados de ouvir, tá enjoado de ver a bobajada e coisas boas também que falam sobre esse filme por aí, né? Tem aqueles influenciadores que são pagos para poder falar das coisas boas e deixar de lado as coisas ruins, não desfazendo os colegas influenciadores, esse negócio é muito bacana, mas a gente não tem rabo preso com ninguém, nós não temos financiamento, por favor, nos ajude a chegar em 1 milhão de seguidores, faltam poucos, né? Talvez 999 mil e alguns, a gente completa 1 milhão de seguidores, nós precisamos de você. Clique aí agora, dê o seu joinha, inscreva-se, e se a gente tivesse financiamento, por favor, nos financie, a gente não tem ainda, mas vamos ter em breve. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente, começar convidando vocês, querido Joá, querido Fred, o que vocês acharam do filme? Cara, a primeira vez que eu vi, na hora que acabou, aquela sensação de felicidade de ver um filme bom, sabe? Fazia tempo que eu não sentia, não. Mas é raro acontecer, sabe? Eu lembro, por exemplo, Matrix, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, Batman, Cavaleiros das Trevas, aqueles filmes que você vai no cinema e sai feliz da vida, saca? E aí fui assistir de novo, cara. A segunda vez eu achei melhor que a primeira. Ou seja, o filme é bom mesmo. Engraçado, cara, eu tava pensando nisso. Eu não sei se vocês lembram, no livro, no álbum de quadrinhos, né, na graphic novel do Cavaleiro das Trevas, quando o Bruce Wayne sai da marca do Zorro, que ele sai brincando de lutar espada, né? Eu não vi no cinema, né? Eu vi virtualmente, mas a sensação que eu tive quando eu saí do meu quarto e fui pegar um copo de água na cozinha é que eu ia sair, sabe, imitando os movimentos do filme. Assim, tem muito besterol, tem muito, mas o filme é bom, cara. É um filme bom. Ele tem coisas, tem problemas? Tem. Todo filme tem. Eu tenho certeza que chamar um crítico de cinema, aqueles fodásticos, aí vai achar problema no filme. Mas o filme é bom, cara. O filme é legal. Eu não sei se o Fred concorda com a gente. Bom, eu falei para Joá que a gente tinha que gravar um podcast desse filme porque eu tinha que falar dele para o mundo. Porque, Ótimo. cara, assim, eu faço minhas palavras do Joá. Um filme que me impactou desse jeito foi o Matrix, o primeiro, né? Que eu assisti ele várias vezes no cinema e a primeira vez que eu assisti no Shopping Del Rey. Então, na época que o cinema era no meio do shopping, então eu saí daquele filme no meio do shopping, e aquele tanto de gente em volta, e eu falei, puta merda, isso aqui é tudo mentira. Sabe, assim, me deu aquela sensação de, é isso que você falou, de estar no filme ainda. E esse filme, quando eu saí do cinema, a sensação foi o oposto, cara, assim, é porque eu ando meio desanimado com a humanidade, sabe? Uhum. Mas eu saí do cinema com uma leveza, assim, com uma sensação de, sabe, puxa vida, a gente tem que continuar fazendo as coisas mesmo, entendeu? A gente não pode abrir mão daquilo que a gente defende. Assim, cara, que filme que me encheu o coração. Ele realmente, assim, eu saí do cinema outra pessoa depois desse filme. Ele é muito maravilhoso. Bacana. E as atuações muito boas, né? São atuações Nossa, convincentes. Nossa, é muito bom. A gente olha para todo mundo ali. A Michelle, ela é já pessoa consagrada, né? Mas o moço que faz o marido dela, o Ki Kwan, não é Rui isso? Kwan. Kui- Kui- Que Rui Kwan. Kiwi. Esse é um chinês de marca maior. Adorei isso. Eu não consigo falar, mas, cara, ele é muito bom, cara. Ele consegue dar uma personalidade. Tem hora que ele faz uma voz de Batman, não sei se vocês repararam em alguns momentos, quando ele tá fazendo aquela. Faz. Né? E é muito uhum. bacana isso, e ao mesmo tempo você vê lá o short round do Indiana Jones, aí você fala assim, porra, cara, é muito bacana, que dá justamente essa dimensão de como a gente pode ser dependendo das escolhas. Você sabe um negócio que me tocou? A melhor cena desse filme, vocês vão rir, mas a melhor Hum. cena pra mim é aquela que
a Michelle, eu esqueci o nome da personagem dela, bom, fugiu o nome. Evelyn. Evelyn. A Evelyn tá sentada na frente de um monte de papel e ela tá com um recibo na mão. E aí tem vários lugares possíveis para pôr recibo, mas tem assim, uma pilha à direita e uma pilha à esquerda. E ela olha assim e põe o papel de um lado. E automaticamente, num outro multiverso, o papel vai para o outro. Isso é a essência do multiverso, né? Cada pequena escolha que você faz na vida abre uma realidade totalmente diferente. Um papel trocado em cima da mesa pode dar num filho no futuro, sabe? E não é essa coisa de efeito borboleta, não. É um negócio muito mais complexo, né? São escolhas, o tempo todo a gente faz escolhas. Cada pequena escolha, cada pequena palavra que eu escolho usar aqui agora, eu estou abrindo uma fronteira, eu posso mexer com a vida de alguém. É um negócio que remete na minha cabeça àquele filme que eu gosto, tem gente que não gosta dele, que é O Pescador de Ilusões, né, de Fisher King, lá com o Robin Williams, que ele é um cara, ele é um professor universitário que é envolvido em toda uma... Eu vou dar um spoiler, o filme tem mais de 20 anos, não tem problema. É um professor universitário, né, de literatura medieval que é envolvido numa trama sem querer. Ele está almoçando no restaurante, um maluco entra lá, atira nas pessoas do restaurante, mata a esposa dele e ele pira. Né? Só que ele pira por um motivo banal, vamos dizer assim, que não tinha nada a ver com ele, que era um radialista, que é o Jeff Bridges, que num programa de rádio ele usa mal as palavras com o sujeito, incentiva o cara a tomar uma decisão na vida, aqueles programas que expõem a vida das pessoas, e esse cara, a decisão que ele toma é matar os burgueses. Entra no restaurante chique e tá o professor lá. Né? E ele acaba sendo envolvido numa trama que muda radicalmente a vida dele. Isso é um multiverso. Só que isso é um multiverso no nosso cotidiano. Né? O fato de eu ter vindo correndo, atrasado para entrar nessa gravação da live, né, do podcast, isso abriu uma fronteira. A conversa que nós tivemos aqui abriu um caminho novo. Pode ser muito parecido com o que poderia ter acontecido antes, mas talvez não. Normalmente eu preparo um pouco, dou uma concentrada, hoje eu entrei desconcentrado. Isso pode abrir um caminho novo. E é isso que esse filme fala, né? A responsabilidade e a aventura de cada escolha da gente. Eu acho que você toca, né, pegando duas coisas que você falou. E primeiro, a atuação mesmo do marido, né? Porque, assim, apesar dela ser a estrela, gente, ele é o que assume mais papéis, né? Os papéis dele, cada encarnação dele, cada universo, ele é muito diferente no filme. Apesar da essência ser a mesma, né? De ser a pessoa que é o otimista, que é a pessoa que vê o mundo com amor. Você vê, o Alpha, né, é todo ali, pragmático, apertado. O da realidade primária dela, né, ele é todo lá tranquilo, tentando resolver. O outro, que é um executivo, ele está todo amargurado pela perda. Então, assim, e as expressões dele mudam de um universo para o outro. Tanto é que na hora que ele vira o cara, né, o Alpha, você não precisa nem dele falar, você sabe que é o Alpha que está ali, né? Então eu achei todas as atuações primorosas, mas realmente a dele, eu acho que ele, assim, teve um trabalho extra ali, sabe? Que eu achei sensacional. Tô assistindo o filme a primeira vez, eu falei, gente, esse menino é a cara daquele menino do Indiana Jones. Aí, cara, eu falei, não é possível, daqui a pouco, não, é ele. E é ele. Não, daqui a pouco assim, não é ele, não é possível, mas é porque já tem 40 anos quase já de um filme pro outro. Mas cara, e essa coisa de multiverso é engraçado nesse ponto, né? Que ele ficou, pra mim, ele ficou tanto tempo longe da tela que eu tava duvidando que era ele, cara. Sabe? E eu acho que a vida do ator tem muito disso de multiverso, né? Que cada peça ou cada filme ele é um personagem diferente, mas é ele mesmo, né? Imagina se você vem um cara igual a Michelle Yeoh é uma atriz lá, né? Num dos multiversos, né? Ela é uma atriz que são belíssimos, que eles fazem até. Imagina você chegar num universo que você é atriz, que a fotografia é verde, tudo parece filme do Wong Kar-wai. Imagina, você lindo, né? Você poder olhar assim, cara, aquele sou eu. O que eu tô fazendo ali, bem ali, naquele né? filme? Sabe?
Pô, não, isso é genial, você poder acessar o universo, porque tudo é igual ao filme do Wong Kar-wai, cara. Eu queria ir pro universo desse hoje. Mas você sabe, o Joá, que eu me atreveria a dizer que você pode? Você pode não mudar de multiverso, mas você pode trazer essa escolha, porque uma escolha passada você não volta nela, né? Mas Uhum. qualquer escolha que você pode fazer agora, você pode direcionar ou mudar esse caminho. Então, uma escolha que eu faço agora pode, e aí fica parecendo conversa de coach, né? Mas uma escolha que eu faço agora pode mudar a tônica da minha vida. É claro que eu não vou ter mudanças radicais, né? Como o Leandro Carnal fala, não é o fato de eu desejar voar que vai fazer com que eu pule aqui da janela do prédio e voe. Não, não é isso. Né? Mas uma pequena escolha pode mudar e de repente sua vida pode se tornar uma grande aventura. Né? Pode se tornar uma grande coisa. Eu fico pensando nas escolhas que a gente fez no passado e como que essas escolhas conduziram, né, as pessoas que têm relacionamentos, casamentos, filhos, uma pequena mudança não seria esse filho ou não seria essa esposa. Tem um cara que é um ateu maravilhoso, um dos melhores do mundo. Tem grandes ateus no mundo, mas tem um que é um australiano, chama-se Tim Minchin. E ele tem um vídeo, quem quiser procurar, Tim, T-I-M, Minchin, né? M-I-N-C-H-I-N. E ele tem uma música que é legendada em português, você pode procurar, If I Didn't Have You, legendado, quem não consegue pegar inglês, ainda mais com aquele sotaque maravilhoso que as pessoas têm na Austrália. Né? É maravilhoso isso, que ele conta assim, cara, se não tivesse você, e ele vai falando, ele se casou com a namorada dele, que virou esposa, né? Ela foi namorada no high school. Então ele vai e fala umas coisas super bonitas para ela, que ele fez aquela canção para ela, canta, e de repente ele fala, If I didn't have you, eu teria casado com outra pessoa. E é exatamente isso. Ele teria essa vida maravilhosa com outra pessoa. E isso não desmerece o amor que ele tem por ela. Ele gosta dela, ele fala. Mas é muito legal isso. Que é exatamente isso, né? As escolhas conduzem, a gente pode tomar, e você pode viver nesse filme maravilhoso. Né? As pessoas podem emagrecer, desde que elas se dediquem e façam um problema. Mas eu não quero emagrecer. Ok. Né? Não vamos entrar naquele papo de coaching que você pode. Não, você tem que querer, você tem condições, né? Você tem que ter condições biológicas para isso, mas é o desejo real. E é a coisa que os budistas falam. Aí, né? Eu acho que esse filme tem muito do taoísmo, tem muito do budismo, que bebeu o budismo zen, que bebeu do taoísmo, e tem muito da filosofia chinesa como um todo, inclusive das artes marciais, que é essa ideia que quando eu tomo uma decisão, essa decisão ela é minha, né? Eu tenho que estar inteiro nela. Então o que faz diferença é eu querer ou só querer. Muitas vezes eu quero alguma coisa, e aí eu faço, mas muitas vezes eu quero querer alguma coisa, mas o que eu quero mesmo é outra. Então, eu queria muito parar de fumar, mas eu não consigo. Dizem os Uhum. budistas, na realidade você queria querer parar de fumar, mas o que você quer mesmo é fumar. Só que você se abraça no Olha, querer. Ou diga. ô Cláudio, o engraçado porque eu vi um filme nitiniano do Eterno Retorno, Sim, é verdade. que no Conta, vai. que você não, porque no final eu falei, caraca, velho, o filme o tempo todo é uma metáfora do Eterno Retorno das pessoas vivendo no si, no si, no si, esquecendo de viver a vida delas no momento Presente. agora, no momento presente, e aí quando eles se aceitam no momento presente, a linha do tempo fixa, Uhum. Uhum. Pois É, é, uma sabe? coisa que eu acho vai, Pet. interessante no filme é isso, né? É, é, é uma não aceitação, né? O tempo inteiro, quer dizer, o tempo inteiro é ela assim, não aceitando que ela está na vida, e aí de repente ela se dá conta de que ela está naquela vida por escolhas dela, né? Conscientes ou inconscientes, é uma coisa assim, olha, a gente tem essa vida. E foi isso que me deu um alento, sabe? Que me deu uma coisa boa no filme, assim, é você ter aquela clareza de que você está no lugar que você deveria estar, né? A gente fica muito nos e se da vida, né? Que eu queria... Não, mas eu tô aqui hoje porque eu tô aqui, eu escolhi estar aqui, bem ou mal.
Claro, eu acho que algumas coisas a gente é levado a isso, né? Por exemplo, se eu tivesse nascido em uma família rica, obviamente eu teria outras opções e outras. Mas, assim, aceitando as questões, aceitando as coisas que eu vivi até hoje, esse é o meu lugar no mundo. Então, eu acho que o filme coloca muito isso, que não é uma coisa determinista, né? Que a gente fala muito assim, você está nesse lugar agora. Não, é um lugar que você foi construindo ao longo do tempo. E eu acho que isso é muito interessante, inclusive por causa das duas jornadas, né? A jornada da filha e da mãe, a diferença entre elas, né? Porque elas aparentemente chegam no mesmo ponto, mas de repente a mãe percebe que ela tem uma coisa que a filha não tem, né? Que é o Waymond do lado dela. E cada realidade tem sempre um Waymond para estar segurando a mão dela. E eu acho que isso no filme é de uma beleza, né? E ela se dá conta de que ela não fez isso pela filha, né? Ela não segurou a mão da filha quando a filha quis. E o Waymond, ela distrata o cara, maltrata, faz tudo, e o cara ainda tá lá, né? Do lado dela daquele jeito. E observe que é interessante que, na realidade, que ela não tem o Waymond, ela tem o personagem da Jamie Lee Curtis, que é o personagem das linguiças, da salsicha. Isso. Tem alguém que Uhum. cumpre a mesma função, que é essa função do Uhum. lugar, né? Eu fiquei pensando quantas pessoas não pensaram sobre os casamentos, sobre os namoros, sobre as relações parentais assistindo esse filme, porque eu vi várias dinâmicas, inclusive do meu passado, de relações que eu tive com pessoas e de relações de amigos dentro daquela dinâmica, dessas dinâmicas, né? Porque são Sim, várias, sim. né? É um filme extremamente humano, né? Muito. Uhum. Você tá falando de multiverso, de uma ficção científica maluca, de uma história sem pé na cabeça, aparentemente, mas é extremamente humana. Eu acho que o que eu mais pega todo mundo é o lado humano, até do que a história, Uhum. né? É. Porque a história tem tudo para ser confusa, mas o lado humano dela, dessa relação de marido-mulher, de mãe com filho, de empresário com imposto de renda, é tudo tão humano. Da burocracia, né? Da burocracia É, do serviço público. é tudo. Então, é tudo tão humano que conduz uma loucura visual de uma criatividade assim tão absurda. O filme é extremamente criativo que você vai até o fim do filme assim, uau, É. não me Uhum. perdi na história. E você não se Uhum. perde na história, E teve um porque monte ele de gente que pega falou no que o filme era básico. longo, eu não achei nada longo, eu achei que ele passou num pulo, eu queria que tivesse mais, eu queria uma série. A primeira vez, quando chegou o final, eu falei, cara, esse é o filme mais criativo que eu tô vendo assim, em séculos. Aham. Mas eu achei excessivo no final. A segunda vez, cara, eu falei, cara, não, eu tava errado. Esse filme é perfeito, maravilhoso. É engraçado esse comentário seu, porque eu estava assistindo uma crítica ao filme, né? Eu assisti várias. E eu achei uma crítica tão interessante, que eu acho que bate demais com isso que você falou, que o cara, assim, ele falou exatamente isso que você falou agora. Não, o filme é bom e tal, mas eu acho que no final me deu uma sensação que ele poderia ter acabado antes. Mas aí, por outro lado, eu saí do cinema e fiquei pensando aquilo, e aí no dia seguinte eu fui repensar o filme, e eu acho que não é que o filme foi longo demais. Eu acho é porque eu não tive tempo de absorver tudo, porque agora que eu tô no segundo dia depois do filme, eu já não tô achando o filme longo mais. Então eu achei interessante isso, quer dizer, o filme ele te dá mais coisa do que você dá conta de processar dentro da sala de cinema. E você sai com Uhum. aquilo, cara. Você continua o filme depois que você sai do filme. E você É, só vai pegar tudo aquilo ali depois, com o tempo, com calma. E isso é primoroso, cara. Que filme que faz a gente sair com você ainda com o filme, né? No dia seguinte você ainda está descobrindo coisa do filme. Isso é fantástico, isso. Uhum. essa é outra qualidade do filme, que depois que ele acaba, ele fica na sua cabeça remoendo, remoendo, remoendo. Você lembra quem que fez essa crítica? É um canal até do YouTube, chama Super 8. E agora, mudando de pau pra cacete, mas dentro da mesma coisa que vocês falaram antes, quando o Fred estava falando, uma coisa me ocorreu. Ele falava do personagem
do Rui Kwan, né? E de como ele mantinha-se o mesmo apesar das mudanças, e eu acho que isso aí é um elemento fantástico, porque quando a gente pensa em multiverso, né, a gente pensa em pessoas, a mesma pessoa, ou versões dela, variantes, vivendo várias realidades. Mas na realidade a gente pode pensar na nossa personalidade. O que a nossa personalidade é? É alguma coisa que é construída a partir das nossas experiências. E uma das definições de personalidade dos manuais lá de psicologia é aquela característica mais essencial, aquelas características mais essenciais que definem aquele indivíduo, que elas mudam ao longo dos anos para se manterem as mesmas, ou seja, que conferem uma identidade daquela criancinha que brincava no jardim de infância com o cara de 70 anos. No entanto, as experiências podem mudar aquela essência. Então, o personagem dele encarna muito bem isso, né? Aqueles traços que ele tinha de uma conscienciosidade, né? De uma alegria, de uma espontaneidade, de uma certa extroversão, elas estão em todos os lugares. Mesmo quando ele é tímido, lá que ele é aquele executivo meio tímido e tal, ele é o cara que chega, que ele se aproxima da Evelyn, puxa a conversa e ele toma a iniciativa de dizer, olha, a gente se separou, mas eu tô aqui, né? Eu acho que é importante que algo aconteça entre nós. Então, ele tem aqueles mesmos traços, mas cada uma com um tempero, né? O Alpha é de um jeito, o personagem da linha principal é outro, né? E uma outra coisa que me chama a atenção nesse personagem, mas que tem a série toda tem isso, é uma ideia que também é muito budista e taoísta, né? Dessa essência de sabedoria, vamos dizer assim, que é a coisa da presença, vamos dizer assim, da, da essência da tarefa em tudo. A gente pode pensar, por exemplo, nas artes marciais, a gente vai falar do Kung Fu, vamos dizer assim, né? Do cuidado daquilo que você faz com a mão. Né? Ele se apresenta em qualquer coisa. Então, Kung Fu não é só a luta, Kung Fu é a postura, Kung Fu é a forma como você se comporta, ele se espalha pelo dia a dia. Né? E isso tem muito a ver com o taoísmo. Né? O Tao está em tudo. Dentro do budismo Zen tem a história do Wu Wei, da não ação, que está associada à ideia do vazio cheio. Né? Então, eu não fazer é fazer, porque tem todas as potencialidades ali. Mas a forma como eu não faço as coisas, ela pode ser uma forma cuidadosa, né? De deixar fluir, do fluxo caminhar em alguma direção. E eu acho que essa é a essência do filme. De alguma forma, a gente atua no mundo de formas múltiplas, mas tem formas que são mais orgânicas com o mundo. Né? Então, se você cai num rio caudaloso, cheio de pedras, se você for tentar atravessar o rio em linha reta, a correnteza vai te jogar nas pedras e você vai morrer. Né? Então você precisa deixar a água te levar e ir desviando das pedras. E provavelmente você vai sair muito mais à frente de onde você pretendia. Mas você vai sair ileso, vai sair lá vivo, molhado, cansado, mas vai sair. No entanto, se você travar uma disputa com as pedras, você vai se machucar e talvez não consiga atravessar. Né? E essa ideia de ter essa atitude, né, que passa pelo cuidado, que muitas vezes fica perdida no dia a dia contemporâneo. Uma coisa que os artesãos tinham, né, de fazer uma coisa com cuidado, né, e que muitas vezes a gente faz no piloto automático. Né? E o tempo todo a ideia dele de botar os olhinhos nas coisas revela um pouco disso. Tem do humor dele? Tem. Mas ele está atribuindo, está personalizando os sacos de roupa. Ele fala, aquela cena maravilhosa que ele fala assim, onde é que está o saco de roupa? Ali. Eu achei que ele ia ficar mais feliz. Ali, olha como é que ele não está feliz. E tem dois olhinhos nele. Aquilo é lindo, cara. Aquilo é lindo. E agora, é interessante. Não que ele acredite que as roupas estão felizes, mas é essa ideia, né? Desculpa, você ia falar. Não, e você toca numa coisa, Claudio, que eu acho que, de novo, você resgata a essência do filme, né? Porque o que é o multiverso, né? É justamente isso. É justamente você ir desviando dessas pedras. São as escolhas que você faz. Isso no filme está claro, né? Ela não está no lugar que ela queria estar, ou pelo menos ela acha que deveria estar. Mas ela está em um lugar.
e aquele lugar que ela chegou é onde que as pessoas, que é onde que ela deu conta de chegar, diante das escolhas que ela tomou. Sim. Então, eu acho que isso é interessante, inclusive por conta disso, né? O deslumbramento que ela tem, por exemplo, né, com o universo onde ela é a atriz, né? Mas depois ela vê que tem um monte de problema ali também naquele. Então, assim, eu acho que inclusive é aquela primeira coisa, né? Toda novidade a gente acha que é sempre a melhor coisa do mundo. Mas é o tempo, né? É a vivência que vai realmente amadurecendo a gente. Então, é uma atitude imatura dela querer trocar pelo primeiro universo que ela vê pela frente. E é literalmente, né, o primeiro universo que ela vê. Mas para depois ela ver que não, que cada universo tem uma coisa que é boa, mas nenhum deles é perfeito. E aí o lance da fragmentação, eu acho que representa isso também de forma primorosa, né, no filme, a representação disso graficamente. Né? Sim, sim, sim. Essas sutilezas que o filme coloca, e ao mesmo tempo num filme que ele é acessível em termos, inclusive, de humor, né? Tem gente Sim. reclamando que o humor dele é quinta série, né? E ele consegue fazer um humor de quinta série com sabedoria. Isso que é o legal, né? Então, o humor, ele não é... às vezes tem coisas que são gratuitas, mas em momento nenhum ele é sem sentido, né? A ideia, Isso. inclusive essa ideia do absurdo, né, da improbabilidade, lembrou aquele nosso podcast sobre o Mochileiro da Galáxia, né, que o gerador de Com certeza. improbabilidade, o que é? É justamente você faz uma coisa tão improvável que você quebra as regras e cria um caminho, né, alternativo. E é isso que eles fazem, desde a ideia, né, de comer o chiclete que está embaixo da mesa, até a ideia de usar os troféus. Então, gente, aqui, cá para nós. Eu acho que aquele lance dos troféus, eu acho que, assim, primeiro que tem duas coisas ali, porque a primeira vez que você olha para aquele troféu, você vê que é um plug anal aqui. Sim. É claro. E o que eu achei massa é que é um troféu, quer dizer, é um prêmio por ela ter sido boa naquela atividade. Ou seja, é um prêmio por fazer os outros tomar no cu, cara. É isso! E ao mesmo tempo ela fala, né? Eu ganhei isso aqui, troféu, porque eu aguentei muita coisa, que também é isso, né? Ou seja, é isso, cara. Ali, a pessoa aliás, ganha tem um que plug dar. anal, cara, por isso. É maravilhoso aquilo, entendeu? Aí depois eles reutilizam o plug anal numa cena que você nunca imaginaria que aconteceria. Pois é. Não, a luta de Kung Fu com o Fluganó é foda, mas acho que a gente tem que fazer uma menção que a Jamie Lee Curtis está sensacional como fiscal do imposto de renda. Né? Que mulher, que atriz, cara. É impressionante. Mas você está falando do nonsense, cara, isso tem uma coisa que eu acho legal de comentar, que está muito forte dentro da filmografia dos diretores, né? Os Daniels, né? O Daniel Kwan e o Daniel Schneider. Acho que é esse, Schneider, sei lá como fala. Acho que é. Que não sei se vocês viram, vocês já assistiram o Swiss Army Man? Pois é, eu tenho que ver. Não eu vi fiquei ainda. sabendo por causa desse filme. Cara, sabe aquele filme que você não dá nada? Que é um filme com o Daniel Radcliffe, né? E aí é aquele famoso filme que você vai ver, você fala assim, vou assistir isso aqui, não tem nada pra fazer, vou assistir. Cara, é muito mais nonsense que esse, que é o Paul Dano tá numa ilha, o Robinson Crusoe da vida numa ilha deserta, tá lá há anos conversando com a bola, né? Ou não, com o coco. Aí, cara, aparece um cadáver boiando. E ele começa a ter uma relação de amizade com o cadáver. O cadáver é o Daniel Radcliffe. Você vê o Harry Potter morto o filme inteiro. Cara, aí. Desejo de muita gente. Pois é. Cara, chega um ponto que o cara descobre que o morto soltando gás funciona igual um jet ski no mar. Ele abraça o defunto e sai da ilha, velho. E por aí vai, cara. Eu super recomendo. Esse filme é sensacional. É de uma criatividade extremamente absurda. Vale a pena. Tanto quanto esse. Apesar que o tudo em todo lugar ao mesmo tempo é melhor. É muito melhor. Cara, eu acho essa possibilidade de explorar, porque ao mesmo tempo, quando você tem uma dessas ideias, né, que quebram digamos, a lógica,
né, usual, elas abrem uma possibilidade que criativamente é muito engraçada e muito importante, que é a ideia do pensamento divergente, né? Uma coisa absurda, ela pode despertar uma associação concreta, e que as pessoas da área de criatividade, né, do marketing, da administração, usam isso todo nos brainstormings. Quando você fala da tempestade de ideias, é exatamente isso, você fala das coisas mais absurdas. E aí você reúne as absurdas e, de repente, reunindo essas absurdas, você faz conexões com ideias não tão absurdas que podem gerar uma ideia nova, né? E a percepção de que diante dessa diversidade, dessa confusão de ideias, que às vezes se estabelecem conexões. Por isso que as drogas psicodélicas, né, são usadas, as plantas, né, psicoativas, né, são usadas há tanto tempo e deram origem, boa parte das religiões, inclusive talvez as judaico-cristãs, tenham sua origem mais antiga no uso de certas substâncias. Porque você começa a juntar coisas e, de repente, isso pode originar desde grandes filosofias a grandes pirações, né? E a criatividade da gente pode vir dessas associações. E esses filmes, eles brincam com isso. E aí você vendo aquilo, aí naquela experiência, né, que foi muito bem relatada na autopsicografia do Álvaro de Campos, né, do Fernando Pessoa, o heterônimo de Fernando Pessoa, né? Aqueles que o leem, na dor lida sentem bem. Não a dor que ele teve, mas a dor que eles não têm, alguma coisa assim, né? Mas essa ideia de que você vive uma dor artificial, né? Mas ao viver essa dor, você é confrontado com algumas questões que são íntimas e pessoais, e isso faz uma diferença. E não só isso, o nonsense, a alegria, essas possibilidades abrem portas, né? A leitura, os filmes, eles abrem essas portas. E filmes como esses são tão carregados de informação que abrem muito mais portas para a gente, possibilidades. Tem outro lugar da criatividade que eu acho que também vale a pena, é o estúdio que lançou o filme, né? Que pagou pelo filme, que é a A24, o A24, para quem quiser. Que assim, os filmes mais criativos que Hollywood tem lançado, eu ouso dizer até os mais corajosos estão saindo de lá, cara. Tipo, Tudo em Todo Lugar, o The Green Knight, o Farol, Moonlight, Ex Machina, cara, e aí por aí vai, cara. É muito filme bom que sai desse estúdio, cara. Que eu acho que tem a ver com isso, né? Com não tolher a criatividade das pessoas e deixar o cara fazer aquilo que ele tem inspiração. Então, é deixar a pessoa brincar com as coisas, brincar com as ideias. E brincar seriamente, né? A Bruxa foram eles que fizeram também, não foi? A Bruxa? Hereditário, deixa eu ver. Eu acho que a Bruxa é deles também, cara. Eu acho que a Bruxa é aquele que se passa Summer Whatever, que é o pessoal. Vocês viram esse filme falando isso? Esse filme ele dá um bom Dr. Canalha Cast, antropológico. É o Midsommar que você tá falando? É Midsommar. Nossa, esse filme é fantástico, cara. Vocês viram Midsommar? Não vi. Vale a pena, dá um Dr. Canalha Cast bacana. A gente pode pegar antropologicamente ali, dá para brincar com a ideia, porque é bem bacana. Bem bacana. Não é exatamente futuros episódios. Mas dá um material bacana. E eu acho que é isso, né? Você fomenta a criatividade. Vamos levar as últimas consequências. E, claro, as pessoas vão começando a gostar, porque foge da fórmula. Não que eu não goste das fórmulas da Marvel, eu tô doido para estrear o Thor aí, eu gostaria de ver, vou gostar, né? Saí até felizinho do Doutor Estranho. Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei quando eu vi. Depois eu fui pensar, vi que tem muito mais coisas que eu não gostei do que coisas que eu gostei, né? Que a gente está impactado, você gosta do personagem, eu gosto muito daquela graphic novel do Doutor Estranho com o Vitor Von Doom, né? Que eles vão ao inferno. Maravilhosa. Maravilhosa. Aquela é ótimo. Agonia e Triunfo? Eu nunca lembro. Roger Stern, Mike Mignola. E é muito bacana, né? Diga. Quem dera eles fizessem um filme do Doutor Estranho no nível daquela graphic novel, não? Mas acho que eles nunca vão ter coragem. Pois é, agora, uma produtora como a A24 faria. Mas aí eu vou fazer um comercial aqui, que é o outro podcast da casa, o Crise nas Infinitas Séries, que eu acho que você devia ouvir, para você ver a crítica que eu e o Drills tecemos em relação à Disney, incluindo tanto Star Wars, no episódio do Obi-Wan Kenobi,
e o roteiro preguiçoso do Obi-Wan Kenobi, Eu vi a quanto no chamada e eu não episódio. consegui assistir Obi-Wan ainda, por isso que eu tô segurando. Que eu quero ver para Tanto não ser quanto. influenciado. E o Cavaleiro da Lua também. Nós tecemos a crítica foi igual, bem parecida também, que é essa questão da falta de originalidade, fazer um roteiro qualquer e enchendo lá. Praticamente essas duas séries assim, é um monte de encheção de linguiça com fanservice recheado. E a pergunta que a gente deixou lá é: o fanservice só basta? Esse é o grande Sabe? problema. Né? No Doutor Estranho, por exemplo, tem várias coisas que basicamente não precisavam estar ali. Né? E coisas que estão que você fica falando, sequência, por exemplo, de perseguição da Wanda perseguindo pessoas a pé com aquele monte de poder. Né? Uma pessoa que faz o tipo de coisa que ela faz, precisa perseguir alguém a pé, você tem o poder de mudar a realidade. São Uhum. assim, o que não acontece nesse filme. Nesse filme tem algo ali. Por que a personagem que tem um nome engraçado lá, que é a antagonista do nosso filme, do multiverso, né? Uhum. Por que ela tem um nome que parece uma coisa maia ou asteca? Assim, é bem legal o nome do É Joy personagem. Young, Não, mas tô eu dizendo esqueci o o outro nome. nome Aham, da entidade lá. agora fugiu. Mas então essa entidade, ela tem uma justificativa para ela perseguir fisicamente a protagonista, Uhum. né? Coisa que no filme do Doutor Estranho não tem a menor lógica, pô, ela não precisava disso, ela queria outra coisa. Então ela, É, faz desaparecer o resto e deixa a coisa. eu acho que a principal coisa que para comparar de cara assim, Doutor Estranho com esse filme são as personagens femininas, né? A forma como eles tratam a Wanda, né? Que é a mulher histérica, clichê de mulher com muito Uhum. poder, né? Mulher histérica que resolve É, chutar o balde e destruir tudo, né? Precisava disso mesmo, Marvel? Sério? 2022, vocês fizeram isso mesmo? você me lembrou do gatinho, né? É isso, Márcia? Você vai fazer isso comigo, Márcia? Você falou igualzinho com a Marvel. Não, e É, aquela né? coisa assim, né? Ah, não, mas ela é uma mãe, está fazendo tudo pelos filhos. Porra, ela pode matar os filhos de todo mundo, então, para preservar os Que dela. justifica. É isso. Então, massa, né? Ninguém mais é mãe ali naquele mundo, só ela. Inclusive, ela ia tomar o lugar de uma outra mãe, que é ela mesma, em Ela outro mesma. universo. Não, aquilo cara, é E a horrível. melhor E, solução do é, Gaveta, o Gaveta, eu acho o Gaveta muito sábio. Ele é um cara muito sábio. Não sei se é porque ele é hiperativo, eu também sou, eu gosto dele por causa disso. Mas o Gaveta falou um negócio muito sábio. Se ela tem esse poder todo e ela pode viajar nos multiversos, por que ela não vai para o multiverso, que é a solução do Rick and Morty, né? Por que ela não vai para o multiverso onde a Wanda morreu e ela pode ficar com os filhos dela? Uhum. Entra no lugar da Wanda. Chega lá, perfeito. que a Wanda morreu, some com a Wanda, já que ela molda a realidade. Ela é a própria joia do infinito encarnada. E entra no lugar, pronto. Aqui, ó, meus filhos estão aqui. Ou pega os meninos. Isso. E leva. E mesmo assim seria meio estranho, né? Nós estamos falando de um sequestro aqui. É, é. Melhor ela substituir a mãe. E, é, Não, pois e é, aí mas você. aí. Ah, desculpa, João. Peraí. Vai. Não, porque daí eu ia fazer o contraponto com o filme do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que a Michelle Yeoh tá lá brigando com a filha, e no final ela tem a opção de deixar a filha morrer, né? Pra ir Uhum. acabar com a coisa toda. Tipo, vai, sabe? E ela chegando assim, ela tá segurando a menina o tempo todo. Aí chega um ponto que ela fala, não, peraí, deixa ela ir. Ela já é Uhum. uma mulher adulta, ela não sou eu. Uhum. Deixa ela viver a vida dela, saca? Aí E é tem. interessante o que eu acho que é legal, né? Nas duas partes, né, do Deixa Ela Aí. Primeiro que assim, ela. O pessoal fala, mas se a menina morresse lá, né, o universo estava salvo. Sim, mas ela consegue resgatar a filha e não destruir o universo. Uhum. E eu Uhum. acho que a grande sacada daquela cena é justamente ela não dar conta de segurar a filha sozinho, mas aí o marido e o pai vão ajudá-la nisso. Quer dizer, então, assim, eu acho genial aquilo, cara, porque também tem aquela coisa, se fosse, né, um clássico, ela ia lá, ia conseguir puxar a filha, mas não, ela não dá conta de fazer isso sozinha. Ela também precisa de ajuda. E é aí que tem aquela outra coisa também, né? Ela não está sozinha também.
Então, eu acho que tem uma virada nisso, sabe? Que é muito interessante essa coisa da importância do estar junto mesmo, né? Além de Uhum. toda essa coisa das consequências, é como que ela acha que tem que fazer tudo sozinha, porque ela é a melhor de todos, então é ela que tem que cuidar do pai, ela que tem que cuidar da lavanderia, ela tem que cuidar de tudo, e não é, né? Aí quando ela percebe a fragilidade dela, é que ela consegue vencer o filme, ela consegue avançar, né, na questão. E voltando nessas comparações também, né, com o WandaVision, o que eu acho legal, assim, como que tudo nesse filme é bem aproveitado, você vê, quem que ia pensar que a mulher que tem a habilidade de girar a placa, essa habilidade ia ajudar ela numa luta em que ela está girando um escudo. Cara, Uhum. aquilo ali é muito bacana. Porque tem uma Cara, que sutileza ali que eu não sei se todo mundo percebeu, né? Que quando ela acessa a outra, que é uma atleta, o que aparece selecionado no final, né? Capacidade respiratória ampliada. Sim. E ela segura o fôlego, cara, para não respirar o gás que jogaram lá dentro. Todo mundo sufocado e ela com o fôlego segurado, porque ela cessou uma. Ela acessou a cantora. Isso! E, Acessou cara, a é cantora. genial! E aí dali ela vai e acessa a outra, que quer dizer, ela já está tão, né, acostumada, acessa o escudo e comer. E que cena linda aquela também, né? Aquela luta do Não, escudo. que Nossa! montagem que esse filme tem, né, Não, cara? e isso também. Que O cara que fez a montagem. montagem desse filme, ele Ele merece o ficou Oscar, cara. doido. Ele ficou doido. Ele É ficou doido. muita coisa. Ele Não, ficou e esse doido. filme tem uns detalhes técnicos que são geniais, que eu estava lendo sobre isso. Primeiro que os caras que fizeram os efeitos especiais do filme, eles não tinham terminado o curso ainda lá, eles aprenderam enquanto estavam fazendo o filme, cara. E E é em uma cima turma disso, pequena, eu fiquei sabendo, né? É sim, pouca gente. não tem quase ninguém. E praticamente tudo é físico, né? Como é que é o nome? Efeito prático. Efeito prático, justamente que o cara falou, olha, Uhum. é muito melhor até para os atores, eles veem onde que tá, né? Aquelas mãos de salsicha, né? Tem as luvas, cara, que eles fizeram para aquilo, e o cara achou muito legal o jeito que eles fizeram as luvas. Aqui, cara, o guaxinim, cara, puta merda, É muito bom, cara. o Aquele dia a gente rata... gostou, cara. O Ratatouille. Rato Sabe Cunha. como é que aquilo. Isso é que é legal, Fred. Ele foi É muito criado, bom. aquele multiverso foi criado na hora que ele errou. Que ela foi falar Ratatouille não lembrou e não lembrou que não. Isso! Então, quando ela confundiu, ela criou um multiverso. Isso é muito legal, cara. Cara, aquilo é Um Uhum. muito lapsus foda. linguae dela, ela criou um multiverso. Não, é Eu- muito bom, cara. Deixa eu só voltar numa coisa que o Fred falou ali, na hora me veio isso na cabeça, que é a cena que a mãe, o pai e o avô se tentam, puxam ela, né? Você tá falando de suporte. E aí eu achei, do jeito que você falou, eu achei assim, nós em tempo de família, né? De moral e bom costume, né? Uhum, E você vê uma família unida desse jeito, né? Abraçando e aceitando a filha gay. Que mensagem uhum. bonita, né? Nossa, Não, muito. aquilo é Né? lindo, cara. Nossa. É de que aquilo é uma lição de moral para muito marmanjão aí, marmanjona, que Sim, fica aí com moralismo barato aí para cima e para baixo, né? Uhum. sim. Cara, como o Fred falou muito bem, né? A gente sai alimentado desse filme, a gente sai com a barriguinha feliz, sai aquela Ah, quentinha. não. É o tipo de filme que você sai feliz mesmo, né? Para mim, a melhor sensação que eu tenho que um filme é bom é sair do cinema e falar, estou feliz. Pois Uhum. é, Esse sabe, filme me deixou feliz. eu tava tentando lembrar aqui, a última vez que eu senti isso, acho que foi quando eu vi Bacurau, cara. Eu tô tentando, a última mais recente, eu acho que foi quando eu saí do Bacurau. Que, por outros motivos, né? Eu me senti representado no filme. Me senti profundamente. Eu queria morar naquela cidade. Eu acho que Bacurau, abrindo um parênteses aqui, é uma solução para o Brasil. A gente precisa ter esse tipo de relação comunitária, né? Uhum. De Uhum. cuidar do que é público, né? Da polis, né? Aquilo é maravilhoso. Aquele filme é maravilhoso. E Né? a Todo mundo tem o seu cumplicidade, né, lugar. entre eles. Todo mundo tem seu lugar, né? A pessoa trans, a prostituta, Uhum. o professor, a médica,
né? Todo mundo tem o xamã, né? As tiazinhas, a dona do bar, o menininho, né? Cada um tem o seu papel e todo mundo ali tem uma identidade. Eu acho que falta isso no mundo. E eu acho que Uhum. isso tem muito a ver com a descoberta final do Em Todo Lugar, Todo Mundo ao mesmo tempo. Diabo de difícil de lembrar, né? Em Todo Lugar ao mesmo tempo. Everything, Everywhere, All at Once, né? Tem um pouco dessa ideia de você encontrar uma identidade com as coisas, né? Você tá ali, não tá à toa, não tá descompromissado com as coisas. Não, e o que eu Não, acho legal, né, é que tem essa coisa também de um monte de easter egg, né, que tem neles, e um que eu não tinha dado conta, e depois pensando e lendo um pouco também, é o lance que os Google Eyes, né, os olhinhos lá, do Waymond, eles são o inverso da rosquinha, né? Que a rosquinha, ela é preta é com o verdade, é o meio branco, negativo. Ah, é verdade. e é a Aham, coisa do yin e do yang, né? Quer dizer, na hora que sim. aquilo é o contraponto do filme, né? E aí que ela se dá conta de que Uhum. o... Tanto é que na hora que ela É, põe, né, o coisinha na testa, que é é o muito foda terceiro aquilo, olho, né? né? Abre o É, Então, quando ela abre o terceiro olho é que a coisa vai, né? não, e E é o duas coisas, olhinho que o gente. cara põe pra todo lado. Pois é, e quer dizer, É aquilo estava do muito lado melhor dela, que né, o tempo o Doutor todo. Estranho. É, muito melhor, Nossa, Muito velho, melhor que aquele o muito olho. melhor. Doutor Estranho. Que coisa mal feita, que Não, vergonha aquilo ficou, alheia, aquilo, me desculpa. dá um Nossa. medo, cara. Aquilo ali é horrível. Agora, é E é interessante. legal. Ah, Pode não, não, falar. não, vai lá, vai lá. Não, não, você falou da rosquinha, cara, e eu lembrei. Tanto o olhinho quanto a rosquinha, essa coisa do preto e do branco, né? Lembram o símbolo do Wei, ou do Wu-Wei, Sim, sim, que sim, a porque ideia o é Tai essa. Chi são aquelas duas minhoquinhas, né? Aham. A minhoquinha preta, né, que forma o Yin e o Yang. Mas o Wu-Wei é uma espécie de espiral com um furo no meio. Então, um furo branco, uma espiral preta, a espiral branca, e elas se misturam nesse fio. Então, elas fazem literalmente uma rosquinha, como é que eu posso dizer, napolitana? Não, napolitana seriam 3 cores. Um casadinho, né, de goiabada sabe esses casadinhos? Aham. Com queijo. O biscoito de chocolate com coisa. A imagem, ela é exatamente essa. É um biscoito, né, com uma wave, uma onda preta e uma onda branca, Uhum. e elas se fecham em torno do furo no meio. E é muito bacana ver como é que eles exploram essas ideias. Uhum. E o que eu acho incrível, assim, além, né, de no final ele jogar o olhinho em todo mundo, né, que é muito massa aquilo. Muito bom. Cara, aquela batalha final é outra coisa também que, assim, poxa, ela resolve os problemas de todo mundo. E ao invés do embate, ela vai justamente para compreensão, né? Poxa, você tá com essa coisa é porque tá te faltando isso. Aí ela, Isso. pum. E ela vai pegando o que falta em cada um, cara. Aquilo é uma coisa de psicanálise, assim, é o vazio, quer dizer, ela preenche o vazio dos caras. Uhum. Sabe? E é incrível como ela vai fazendo aquilo e como que ela vai descobrindo as coisas. E ela começa a entender os outros, né? Ela começa a amar os outros. E isso é muito legal no filme. E a cena das pedras, né, cara? Porque aquilo ali, cara, e na hora que as pedras estão rolando, inclusive, lá dentro. Gente, aquilo é muito poético. Primeiro que não tem som, né? É só o barulho do Uhum. vento. Aquilo é poesia pura, cara. Na hora que ela começa a chegar, que isso? Você tá chegando perto de mim? Não, sai. Você Não, não eu vou pode chegar. fazer isso? Não Você posso. não pode. Eu não posso. Eu tô no multiverso, eu posso qualquer coisa. Aquilo é Eu muito vi no legal. Matrix Cara, a versão do Neo dominando, né? Quando o Neo se torna o escolhido, né? Aham. Ele começa a dobrar a Matrix à vontade dele. Aquele é o momento Matrix, mais Matrix. É quando a pedra Uhum. resolve que ela pode andar. É muito bom. Por que eu não posso andar, né? É É isso, cara. o Neo dobrando a realidade, né? Aham. sim. Mas, cara, quando Hollywood ia fazer um filme que tem uma sequência inteira de duas pedras paradas, velho? Eu acho que nem no cinema francês a gente viu alguma coisa parecida. Pois é. Cara, E na eu hora que tava a lendo. primeira vez eu falei, o que tá acontecendo? O que essas pedras estão paradas? Eu fiquei triste porque eu vi alguma coisa na internet que tinha duas pedras e se estragou.
eu não vi, sabe, algum desses caras postou, sabe, quando você bota Mas é no trailer. No É no trailer trailer, tem a né? cena. No trailer tem a cena. Aliás, o trailer tem o final do filme no trailer. Todos os finais do filme estão no trailer, inclusive. E não compromete a experiência, né? Você não... Não Não. faz diferença. É, Aliás, eu vi o filme porque eu vi o trailer e falei, que é isso? Eu preciso ver isso. Eu Sabe, surtei que com o é trailer, cara. porque geralmente, ultimamente, tá todo mundo fugindo de trailer exatamente porque trailer conta tudo, sabe? Tá entregando tudo. Esse trailer contou tudo, entregou tudo, mas deixou todo mundo assim, caraca, que é isso? Eu preciso ver esse filme hoje. Cara, eu tô te falando que o último filme que eu assisti sem ver o trailer, você não vai acreditar, foi Caçadores da Arca Perdida. Eu não fazia a menor ideia do que se tratava o filme. Eu não estava acompanhando TV na época, sei lá o que aconteceu, era garoto. E aí uma prima resolveu levar os primos mais novos e aí me convidou. Falei, você não quer ir comigo? Não, eu vou. Eu fui. E eu tive essa sensação, falei, que é isso que eu tô... Claro, outra realidade, uma outra situação. Eu era um garoto, né, 10 anos, talvez, alguma coisa assim, sei lá de quando é o filme. Mas essa experiência de falar assim, cara, o que é isso que eu tô vendo? Isso não existe. Isso não acontece, isso não é. Né? E esse filme dá essa sensação. A gente volta ao tempo de criança, quando a gente se surpreendia com uma coisa. Uhum. Uhum. Eu tive um pouco Mas disso no Natal também. Não, Aquele... mas é a sensação de estar vendo algo extremamente novo, inédito, mesmo não sendo, mas a sensação tá lá, sabe? E isso que o Joá falou, cara. Eu vi o trailer, eu não sei por quê. Aí, de novo, o multiverso, né? Eu não sei o que eu estava procurando que eu caí nesse trailer. Pelo mais puro acaso, eu caí nesse trailer. E aí eu falei, gente, eu tenho que ver esse filme. E aí eu vi que ele estreou nos Estados Unidos e eu procurando aqui, eu falei, nossa, será que esse filme passou aqui? E eu passei batido, eu não vi esse filme. E eu fiquei na fissura, cara. Eu fiquei monitorando a internet um mês até descobrir a data que ele ia estrear aqui no Brasil. Eu não tive sossego enquanto eu não descobri se esse filme ia passar aqui no Brasil ou não. Eu já tinha até procurado ele na internet. E aí, quando eu vi que não, vai passar, não. Eu vou ter que. Aí que eu falei com o Joaceli, eu falei, não, eu tô afim de ver esse filme. Ele falou, já vi, e vai. Eu falei, nossa, que é isso? Valeu, assim, tudo nele. O Jocelyn que me deu a indicação também. O Jocelyn, para quem não sabe, gente, é o Joá, viu? Para quem tá ouvindo. Eu tenho só um negócio que eu achei muito interessante, assim, enquanto eu estava também fazendo a pesquisa pós-filme, né? Que aquela cena da Evelyn, né? Enquanto a atriz que ela está no tapete vermelho, aquilo é de verdade e é dela, né? É quando ela esteve enquanto atriz no tapete vermelho. Eles reaproveitaram cenas, inclusive aquele universo é toda uma homenagem à carreira dela, aquilo ali. Porque ela começou daquele jeito mesmo, ela fazia, né, os dublês lá, as coisas, né, de arte marcial, e inclusive ela faz todas as cenas de luta no filme, e eu achei isso incrível. E aquilo foi meio que uma homenagem para ela, sabe, um reconhecimento. E uma análise também que eu achei legal do Waymond, né, é que foi meio que uma homenagem a ele também, porque ele é um ator tão bom e nunca teve um papel, então foi como se eles mostrassem no filme todos os papéis que ele poderia ter ao longo da carreira e ninguém deu esses filmes para ele. Então, ficção científica, drama, né, comédia, ele poderia ter feito todos esses papéis e ninguém nunca deu esse filme. Aí deram todos os filmes de uma vez para ele fazer ali. Eu achei muito legal essa sacada. Vai ser interessante acompanhar se a carreira dele vai ter alguma mudança a partir desse filme. Né? Eu acho que tem um potencial grande aí. Mas foi um resgate lindo do filme, né? Nossa. Depois que eu vi isso, aí fiquei mais apaixonado ainda com a história. Assim, pessoalmente, a Stephanie Su, que faz a Joy, também para mim foi um resgate fantástico, porque eu achei ela no Shang-Chi, eu achei ela insuportável. Eu achei o personagem dela insuportável nesse, e todo mundo falando, não, porque ela é uma estrela em ascensão e tal. Eu falei, não é possível, cara. Aí nesse filme eu falei, não, é possível, assim, com certeza, ela é fantástica.
Mas é aquilo que você falou, Jocélio, sabe assim, o quanto que o estúdio, né, o que que a Disney está fazendo com esses atores, entendeu? Como que está subutilizando esse pessoal em prol de uma agenda própria, sabe? Olha o que que uma mulher dessa pode fazer, cara. Gente, aquele visual dela, que cada uma daquelas roupas, gente, é incrível. E ela entra. Uma das cenas, assim, é uma cena de 3 segundos que eu achei brilhante, quando ela está mudando de universo, que ela mexe a cabeça para um lado e para o outro, e está até no trailer. Gente, aquilo é muito bacana. De novo, é uma montagem sim. incrível. Nossa, E ela... e o quadro torce junto com a quebrada de Isso! pescoço. Nossa, aquilo é Cara, maravilhoso. que coisa, sabe, fantástico aquilo. E uma cena minúscula. E o cara consegue, assim, as entradas dela, cada vez que ela aparece, antes de revelar o rosto, você vê, a mulher tem uma presença quando ela surge, e aí você não usa isso direito nos outros filmes, sabe? Nossa, o povo tem que ver isso. Fala, poxa, olha tudo que essa mulher dá conta de fazer. Entendeu? Vamos pôr ela para fazer isso. E é isso, né? Ela consegue oscilar entre o engraçado, entre o dramático, e até ela não é o tipo de pessoa balão, padrão, beleza Sim. padrãozinho. Mas ela consegue ser sexy em alguns momentos, ela consegue ser sensual. Ela faz essa passagem de um jeito muito bacana. Eu lembrei de uma outra coisa também que eu queria ter falado quando você mencionou, João, que você falou do Eterno Retorno, né? Mencionar que quem quiser saber mais sobre o Eterno Retorno de um jeito muito legal, vale a pena acompanhar. Ele não precisa de muitos seguidores, ele já tem bastante, mas no Instagram, o Manual do Aristeu, eles têm uma playlist inteira sobre o Eterno Retorno que vale a pena ser assistida, né? Que explica o conceito de uma forma muito bacana, onde todos os personagens, para quem não conhece o Manual do Aristeu, é um ator só que interpreta todos os personagens masculinos, femininos, infantis, né? Antagonistas, protagonistas, alienígenas, todos eles são interpretados pelo mesmo cara. E eles têm. Vocês viram essa sequência sobre o Eterno Retorno? Não vi, não. É uma playlist que ele tem todo um envolvimento do Aristeu, que é o personagem principal, da Aristeia, a esposa dele, do Aristeuzinho, o filho, tem o Aristeu malandro, né, que é o antagonista, tem os ETs, os Aristeus do espaço, tem o Aristeu do céu, tem vários Aristeus. E a sequência ela é maravilhosa, parece, pelo que eu pesquisei, mas eu não tenho essa informação confirmada, foi a proposta de um professor de filosofia, de um grupo, né, ligado a um professor de filosofia, falou, vamos aproveitar esse personagem e fazer uma coisa legal, e eles criam toda uma sequência de pequenos vídeos no Instagram, né, contando, se conectam entre si para fazer a playlist do Eterno Retorno. E tem o final, o grande final, né, do Eterno Retorno, e aquele outro conceito nietzschiano bacana, além do Eterno Retorno, me deu um branco aqui agora. Amor Fati? O Amor Fati. Então tem a sequência do Amor Fati e ela converge para o Eterno Retorno. É muito legal. Muito legal. Que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? O Amor Fati é a essência disso que a gente estava falando agora há pouco. Eu não fiz as apresentações, Fred, a primeira vez. Fred, você, agora, invertendo a ordem, a lógica, você não quer falar um pouquinho sobre quem é você para os nossos ouvintes que nunca acompanharam os podcasts? Pois é, essa coisa de apresentação é interessante também, porque, assim, eu sou tanta coisa junto, né? Eu sou biólogo de formação, mas eu sou nerd numa época que ser nerd não era glamour, né? Era o contrário. Era defeito. Era defeito, né? Então eu sou... Era mais solteira, desquitada, o gay e o nerd. Eu assim... Uma da sociedade. Aí eu fico curtindo as coisas nerds agora, com 50 anos de idade, né? Mas eu sou muito igual o Augusto, né, lá da banca. Eu sou muito fã. Eu vou no filme e eu não saio processando muito tempo depois. Então, assim, para eu encontrar defeito em filme, né? E eu sou muito complacente com o filme. Então, eu aceito algumas coisas. E aí... Mas eu gosto de séries e de filmes surtados, assim, de coisas que me fazem pensar fora, sabe?
Eu sou professor hoje, atualmente, né? Professor da prefeitura, trabalho nos projetos também de digitais e tudo. Mas assim, eu curto isso, sabe? Eu curto essas coisas que me tiram da caixinha, que me fazem pensar fora do convencional mesmo. Então, quando eu me deparo com um filme igual esse e outras séries que a gente, né, vai falar também lá no Cris nas Infinitas Séries, eu fico muito feliz quando eu vejo coisas desse tipo. Muito bom, cara, muito bom, muito legal. Eu acho que essa é a cara do perfil de gente boa, né? Que a gente tenha mais Freds nesse mundo, né? Nossa! E mais variantes desse Fred. Vai ser o Fred Verso. O Fred Verso. Tem o Aristeu Verso, né? A gente pode ter o... Bom, gente... Eu assim, diga. nos outros episódios eu sempre citava o ET Bilu, mas agora, depois da Rata na Raba, o ET Bilu foi cancelado. Então a gente não pode mais falar do ET Bilu e busque conhecimento. Só para ter uma piada interna. É melhor buscar o pai do que buscar o conhecimento com o ET Bilu. Pois é, mas eu queria só dizer uma última coisa, que é o seguinte: como é bom falar de filme bom, né, cara? Sim. A gente sai feliz de poder arrumar coisa para falar. Espero mais oportunidades como essa. A gente já falou de muita coisa ruim aqui. A fundação que eu digo. A fundação a fundação com A maiúsculo. Não, e foi a minha frustração com o Cavaleiro da Lua, né, cara? Aquilo ali, toda a minha tristeza e frustração tá naquele episódio, porque como eu gosto do personagem, eles avacalharam, aí você fica mais triste ainda, né? Então, de repente, você vai para ver uma coisa que você não tem a menor ideia do que seja e sai feliz, isso para mim é só lucro. Muito bom, muito bom. Vamos então, pessoas? É isso, senhores. Então vamos despedir. É isso. Gente, muito obrigado por quem ouviu a gente. E eu queria as palavras finais dos nossos participantes. Mensagem final de Fred e mensagem final de Joá. O que vocês dizem? Qual que é o conselho vocês vão dar para os gafanhotos que nos ouvem, que nos assistem? Deixa o joinha. Se inscreve no canal. E busca conhecimento. Oh, meu Deus. Perfeito. E lembre que o sentido da vida é comer poucas frituras, apesar de elas serem muito gostosas. Oh, Deus, agora você me destruiu aqui. O sentido da vida no final de Monty Python pois é. Não comer frituras. Gente, obrigado por vocês ouvirem a gente. Por favor, faz isso. Dá um like lá, faz o joinha, se inscreva no canal. E quem sabe a gente chega num 1 milhão de visualizações ainda esse ano. Isso. Vocês. Falem de nós. Falem de nós. E, por favor, se vocês não gostaram, indica pro seu inimigo. Isso. Manda, fala assim, ele passar raiva. Fala assim, olha aqui, aí se o cara for contra o Lula, fala aqui o cara falando mal do Lula, se for a favor do Bolsonaro, né, fala aqui, né, ou se for o contrário, manda lá, usa como é que chama aquele troço, aquela técnica que você bota uma manchete falsa no negócio? Clickbait, né? Bota um clickbait lá e faz o pessoal assistir a gente, tá bom, seu inimigo? Vingue-se dele, faça ele assistir o programa. Beijo.